gente trouxe muito essa para o debate da importância também de cuidar dos trabalhadores do SUS, porque não basta eu falar só sobre o financiamento adequado, falar sobre o acesso, mas também acho que é importante a gente, né, teve a oportunidade ali na solenidade de abertura, que estavam várias entidades sendo representadas e também o Poder Executivo, Legislativo, e não só Legislativo do município, mas também a nível federal, da cobrança da responsabilidade da gestão em cuidar dos trabalhadores, porque quem executa a política pública, quem está lá atendendo, são os trabalhadores. E a gente precisa olhar para esses trabalhadores não só na questão da valorização financeira, mas também, né, nas condições de trabalho. Era isso que eu queria introduzir a Geice nesse debate, porque a questão das conferências, da Uhum. organização do Sistema Único de Saúde do município, ele é feito pelos servidores. Sim. E essa questão mesmo da conferência, ela só sai do papel e só se mobiliza a comunidade porque os servidores Sim. comprometidos Uhum. com o serviço público fazem o trabalho, né, Uhum. Geice? Não, e os que se comprometem fazem o trabalho com essa perspectiva de entender e defender um SUS, o Sistema Isso. Único de Uhum. Saúde, que não queremos privatizar, que a gente quer que seja mais humanizado, que a gente tenha acesso, que as pessoas possam entender como funciona, porque eu sou da educação, né? As meninas são da saúde. E assim, eu sou usuária do sistema. Então tem muitas coisas que eu sei como funciona porque a gente tá aqui lidando com isso o dia inteiro. Mas que é importante que o usuário consiga participar também para entender o fluxo. Por exemplo, qual que é a função do SF, né, Lid? Uhum. Eu acho que para muitas pessoas não entendem que o SF não é pronto-socorro, né? Ele é fazer uma atenção básica de prevenção, né? Uhum. De acompanhamento da saúde desse usuário, né? Então, essa participação ela é extremamente importante e o envolvimento dos trabalhadores que fazem essa defesa com essa perspectiva e mobilizam a sua comunidade com essa perspectiva de dizer onde a gente tem que melhorar, com dados, informação e vivência, né? Teve nos momentos de debate eu participei, que agora eu sou membro do Conselho de Saúde na cadeira dos sindicatos e vou poder contribuir enquanto Sintraceb também, para além das meninas que já atuam como profissionais, fórum, CISAT, enfim. E aí me pegou em que em alguns momentos teve até uma situação em que a Ali fez uma defesa técnica, né? Bem Uhum. técnica, e um usuário levantou a mão e validou toda a defesa técnica É. dela com a experiência que ele teve. Uhum. Sabe? Do modo dele falar, do jeitinho dele falar, Mas ele foi enquanto lá e usuário, pontuou né? enquanto usuário, Uhum. sabe? Então, é importante, extremamente importante, sabe? Então, para mim, assim, foi um momento muito rico, importante, parabenizar todos os trabalhadores, juro, que se envolver nesse processo, mas não deixar de valorizar nossas pratas da casa, porque olha, essas gurias da saúde, eu vou dizer assim, em nome da Lidiane, que é a diretora da pasta, mas a gente tem a Alessandra, tem a Joana, o quanto que elas foram ferozes, né? O Cato, que é da direção do sindicato, que botaram realmente a mão na massa para fazer esse trabalho, que não é um trabalho de gestão. É um trabalho de conselho, é um trabalho É. de acompanhamento social e que a gente tem que estar lá inserida. A gente não pode só também apontar o erro. Se a gente está dentro do espaço de conselho, a gente tem que botar a mão na massa Uhum. para também propor debates nesse processo de organização que talvez fosse organizado única e exclusivamente pela gestão, né, Lid? Não viriam para um debate, né? Então, assim, o É. trabalho que elas fizeram, a articulação que elas tiveram e a capacidade de conseguir articular que mais de 800 pessoas estivessem em mérito todo o trabalho, assim, em nome, aproveitar o espaço de rádio e em nome da Lidiane parabenizar, sabe, Lidi? Uhum. Porque não é fácil equilibrar o trabalho, né, de uma conferência com todas as demandas do sindicato e as gurias fizeram isso, assim, com assim, fenomenal. A gente tem uma equipe muito boa, mas sim, Lidi, É. parabéns, tá? Obrigada. Parabéns, porque, olha, não é fácil e a gente se ajuda, mas assim, cara, vocês foram ferozes Uhum. e parabéns por estar nesses espaços do conselho e fazendo a diferença, como fizeram na questão do SAMU e como fizeram aqui na questão da conferência também. Quando eu falo dessa aproximação do usuário e dos profissionais, é justamente nesse sentido, sabe, Uhum. Geice? Vê, né? O exemplo que a Geice traz. A Alessandra, enquanto profissional, fez uma intervenção e o usuário colaborou ali naquela fala, né? Então não é algo E que, eu acho que eles nem se conheciam. não, não. E aí, assim, isso é importante, sabe? Porque na hora quando a gente vai cobrar, até mesmo o Júlio, quando a gente vai para os nossos movimentos enquanto trabalhador, né? Quando a gente faz a nossa campanha salarial, que a gente fecha a unidade para poder participar da assembleia, é isso, né? Eu às vezes sou meio repetitiva em dizer, mas eu falo, a gente tem duas tarefas, é fazer a nossa função enquanto trabalhador, mas também defender essa política pública que se estende ao usuário.
E aí, quando tu fala dessa participação expressiva, né, da participação social, isso é muito importante também, porque a gente marca 40 anos nesse ano, né, da 8ª Conferência Nacional, que foi a primeira oportunidade da participação social, né. Então, assim, acho que ter essa participação que a gente teve nas regionais, nas livres, nas locais, antes da municipal, foi essencial, né. E a participação, né, falar aqui para os meus colegas trabalhadores da saúde, que se colocaram à disposição a ser delegado justamente para ir lá debater, porque não basta a gente ficar nos nossos locais de trabalho só, entre aspas, reclamando, sem participar nos espaços onde a gente pode oficializar o que a gente tem de demanda, né. Uhum. Então, os colegas que se colocaram à disposição a ser delegados, não só na etapa municipal, mas que vão também nos representar na etapa macro-regional, é muito importante. Tem que ter essa representatividade, né, dos trabalhadores também. Então, acho que foi um evento muito bom.